Bom dia, bom dia! Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, minhas amadas, queridas. Hoje, nessa manhã de segunda-feira, eu trago uma mensagem para você aqui na Inspiração do Dia. Poderosíssima. Presta muita atenção, porque hoje eu vou falar um pouco sobre a história de Tamar. E eu quero te trazer à memória, talvez uma situação que você esteja vivendo. E se você estiver vivendo essa situação, lembre-se de que há um Deus. E este Deus, Ele ouve o teu clamor. Ele ouve a tua oração. E se hoje eu estou aqui trazendo essa palavra para você, é porque de alguma forma você pediu ao Senhor que te desse uma resposta. Então, presta muita atenção na palavra que eu irei trazer para você nessa manhã. Mas antes eu quero te pedir um grande favor. Peço para que você se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações desse canal para que você não perca nenhum vídeo que vai ser postado aqui. Não esqueça de curtir esse vídeo, também de compartilhar, pelo menos com mais 5 grupos que você faça parte. E não esqueça, queridas, de colocar o seu desafio cumprido, ok? A leitura para esta palavra, ela está no livro de Gênesis 38. Eu quero que você acompanhe com a sua Bíblia também. E anote no seu caderninho aquilo que o Senhor for falando com você dentro desta palavra. Tá bom? Vamos lá? Gênesis 38 fala assim. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá, e casou-se com ela. Ele a possuiu. Ela engravidou e deu à luz a um filho, a qual ele deu o nome de Tornou a engravidar e teve outro filho, e lhe deu o nome de Onã. Quando estava em Quezib, ela teve ainda outro filho e chamou-o de Silá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã: case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela, e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que ele possuía a mulher, o seu irmão, ele derramava o sêmen no chão para evitar que o seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também. Disse então Judá a sua nora Tamar: more como viúva na casa do seu pai, até que o meu filho Silá cresça, porque pensou ele que também poderia morrer como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa do seu pai. Meninas, presta muita atenção. A Bíblia, ela fala pouco sobre quem foi Tamar. Mas o texto bíblico do livro de Gênesis que nós acabamos de ler, ele fala apenas da sua conturbada vida na família de Judá. A vida que Tamar levou com a família de Judá. Tamar, ela aparece nessa narrativa bíblica que nós acabamos de ler como a mulher que Judá preparou para a esposa do seu filho primogênito, ou seja, o filho mais velho, Mas ele foi um homem perverso e Deus o castigou. Consequentemente, Tamar acabou ficando viúva antes que ela pudesse engravidar de Presta bem atenção. Judá, o sogro de Tamar, ele tinha ainda outros 2 filhos, como a gente acabou de ler. Então, conforme o antigo costume judaico, né, que era o costume do levirato, que era adotado no Antigo Oriente,
Quando o homem ele morria, antes de gerar filhos, antes de ter descendentes, o seu irmão solteiro, ele deveria se casar com a viúva para poder dar filhos, para poder dar descendentes ao marido que já tinha morrido. E foi assim que Judá ele entregou Tamar como esposa ao seu segundo filho, a Onã. Agora existe um grande problema. O problema é que assim como Onã, ele foi um homem ímpio também para Deus. Ele se negou a dar filhos a Tamar, porque o seu primeiro filho ele seria contado como descendente do irmão mais velho. Na prática, isso implicava que Onã ele perderia os seus privilégios de primogenitura, que passariam, no caso, a pertencer ao seu sobrinho, que no caso seria o filho dele, mas pela época, pelos costumes, seria sobrinho dele. Então Onã, ele foi mau e ele foi egoísta, fazendo o quê? Jogando o sêmen dele fora. Ele apenas usou Tamar para se satisfazer. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Ele usava Tamar para se satisfazer os seus próprios caprichos. E dessa forma, Onã, ele desonrou Tamar. E assim como seu irmão, também acabou morrendo sem gerar filhos. Então, queridas, presta muita atenção no que eu vou te dizer, no que eu quero trazer para você nesse dia. Quantas vezes nós, por acreditar em religiosidade, por seguir a religiosidade, não a vontade de Deus, a gente fica paralisada, cumprindo algo que está nos matando, nos tirando da própria presença de Deus para cumprir algo que é religioso. A religiosidade, ela te faz ficar perseverando em uma situação que vai te levar à morte espiritual. Quantas mulheres no mundo morrem por elas continuarem sofrendo agressões físicas do marido, porque a religiosidade ela não permite que ela se separe. Presta atenção nisso. E tem muitas outras situações. Quantas mulheres elas continuam vivendo dia após dia uma doutrina de traição maldita. Porque quando ela chega aí até a religiosidade para poder falar sobre a situação que ela está passando, fala: não, olha, aguenta mais um pouco. Insiste. Deus odeia o divórcio. E ela continua e continua e continua sendo traída todos os dias. Sendo que a palavra de Deus diz que se existe infidelidade, Deus permite a separação. Pelo endurecimento do coração do homem. Mas mesmo assim, para cumprir atos religiosos, você permanece todos os dias sofrendo, chorando, sem ter uma vida com Cristo, sem ter uma vida com Deus, uma reaproximação com o Senhor. Porque você vive infeliz. Você não consegue produzir frutos de amor, de gratidão ao Senhor, porque a tua vida é infeliz. Porque você vive dentro de um casamento destruído. Você vive dentro de um casamento que está tirando a tua paz, que está tirando o teu sono, a tua vida espiritual. E muitas das vezes, quantas nós mulheres vivemos como pessoas que nos tiram até da presença de Deus, que não deixa você frequentar uma igreja, que não deixa você abrir uma Bíblia, que não quer ouvir você orando, não quer ouvir você profetizando, não quer ouvir você fazer nada que diga que seja a vontade de Deus. Não é verdade? Não insista em um relacionamento que te destrói. Amada, persista em você.
Você precisa crescer em você, crescer em Cristo, crescer na graça e no conhecimento. Você precisa acreditar de que Deus ele é com você por onde você for. Não adianta você continuar e perseverar em um relacionamento que está te destruindo todos os dias. Mais para frente isso pode voltar. O relacionamento pode voltar? Pode. Porque Deus é um Deus que reconstrói. Mas do jeito que tá, minha amada, não dá para ficar. Você está perdendo a sua fé, não é verdade? Você está perdendo a sua esperança. E se amanhã você morrer sem crer que Jesus ele quer te salvar, que ele quer te abençoar, você imagina para onde você vai? Se nós precisamos perseverar em Cristo para alcançar a nossa salvação. Então você precisa abrir os teus olhos espirituais. Não é mais hora de você ficar com os olhos carnais abertos. Agora é o momento de você buscar a vontade de Deus, a verdade da palavra do Senhor. Buscar de Deus o direcionamento para a tua vida. Buscar de Deus um direcionamento para a tua vida espiritual. Tamar, ela foi direcionada a ser esposa de um, depois ser esposa do outro, porque naquela época a mulher ela não tinha vontades. Ela não podia ter. Então ela era obrigada a permanecer debaixo de um casamento para cumprir uma doutrina, uma religiosidade da época. Ela precisava ficar. E se você continuar lendo essa palavra, você vai ver uma maldição que acontece com eles no final. Porque ela, por tanto ficar triste com essa situação, olha, ele me prometeu que ele me daria o outro filho quando ele ficasse mais velho, mas ele não quis me dar. E aí é onde está o grande problema. Ela se deita com o próprio sogro e engravida dele. Então nós precisamos aprender a perseverar em Deus, a buscar ao Senhor, um direcionamento do Senhor para as nossas vidas. E para isso, queridas, para você crescer nessa questão e viver a plenitude da palavra de Deus, você não pode ser uma mulher arrogante. Presta bem atenção, a construção de um prédio, ela começa pela abertura do espaço, pela retirada da terra. Nas nossas vidas, a retirada da soberba, da arrogância, ela é essencial. Comece a ouvir pessoas que são de mais idade do que você. Pessoas que sabem mais do que você. Não ache que você sabe mais do que as outras pessoas. A segunda coisa é não crie falsas expectativas. Quantas vezes nós ficamos esperando algo com base nas nossas expectativas humanas? Quando nós seguimos acreditando em coisas que Deus não nos prometeu, que Ele não nos deu resposta, nós ficamos frustradas. Não crie expectativas humanas. Creia e persevere apenas naquilo que Deus te prometeu. Quando nós continuamos a esperar que Deus deve responder de acordo com a nossa vontade, nós estamos sendo teimosas e não perseverantes. Deus, Ele sempre tem o melhor para as nossas vidas. E muitas vezes esse melhor virá diferente do que a gente quer. Porque Deus, Ele não nos responde da maneira que nós queremos. Ele nos responde da maneira necessária. E essa perseverança, amadas,
nos leva a ter grandes experiências com Deus. Nós precisamos que Deus nos faça crescer como um edifício. E para isso, você precisa sair do nível do raso, através da perseverança. Você precisa acreditar de que o tempo de Deus é melhor do que o seu. E que o jeito dele de conduzir as situações é muito melhor do que a sua. E a perseverança, amadas, ela precisa consolar o teu coração durante o tempo da espera. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra de Deus, a que Ele te deu, ela não passará. É a perseverança que alimenta a nossa esperança e nos dá a certeza de que não morreremos no deserto. Amém? Vamos orar? Pai amado, nos ensina, Senhor, a ser mais perseverantes e não teimosas. Nos ensina a buscar em Ti e não na religiosidade, não nos costumes, não em doutrinas humanas. Nos ensina, Senhor, a insistir somente naquilo que nos coloca próximos de Ti, que nos coloca mais perto de Ti, não naquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus, meu Pai, nós queremos Te pedir nesse dia e honrar o Teu nome para sempre. Amém? Essa foi a nossa palavra de hoje, da inspiração do dia. Deus te abençoe. Não esquece de curtir, compartilhar e de comentar aqui embaixo, tá bom? Te amo, Jesus. Um beijo da pastora e fiquem com nosso Senhor Jesus Cristo.